Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam aí bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai falar de um assunto que é debatido aí bastante, tá? E é que normalmente causa muita bagunça na cabeça do pessoal quando se trata de questões de probabilidade. Hoje nós vamos falar dos 50% e do ponto de parada. Qual respeitar, qual não respeitar, qual é a probabilidade quando testa um, quando testa o outro, tá? E o que que eu tenho que observar quando o preço chega em um deles, ok? Então, vamos ver isso aí agora. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, o que que seria realmente os 50%? 50% é normalmente uma região, né? Eu diria que é uma região onde o preço ele tende a parar. Por quê? Porque quando a gente vem de um movimento de baixa, né? Uma perna de baixa, um movimento que é saudável seria a gente voltar para os 50% para depois a gente talvez fazer um novo movimento de baixa, né? Uma nova perna de baixa. Então, simplesmente isso. O 50% ele vai ser uma baliza, né? Vai ser uma régua, onde a gente mede o movimento de onda até que ele retrai e logo em seguida cria-se uma probabilidade, né? De dar uma continuidade em uma nova perna, né? Onde ela tecnicamente teria uma prévia obrigação de romper a anterior para que logo os próximos movimentos sejam consecutivamente de baixa, né? Então, o 50% ele nada mais é do que isso, beleza? Não tenho mais o que falar dos 50%. Então, vamos falar agora do ponto de parada. Bom, pessoal, diferente dos 50%, o ponto de parada ele tem um ponto, né? O ponto de parada tem um ponto é ótimo, né? Ele é um pouco mais diferente. Por quê? Porque normalmente ele não respeita nem sempre os 50%. Tá, mas como assim, Juan? Porque, por exemplo, vamos supor deste movimento que a gente está vendo na tela aí agora, tá? Se você coloca a sua Fibonacci, praticamente ele está acima dos 50%, né? Ele está praticamente acima do movimento de 50%. Então, quer dizer que é compra? Aliás, ficou até rente, né? Mas vamos supor que ele tenha ficado um pouco acima do ponto de 50%. Observe que ele chegou a testar até a última linha dos 50%, né? Quer dizer, da Fibonacci. Então, ele foi testar o quê? O ponto de parada do 80, né? 80 é o ponto de parada dessa região. Por quê? Porque ele é um gatilho, primeiramente, né? Segundo, ele foi rompido pelo 81, ou seja, é um ponto onde pode ser voltado aí o preço a testar e logo em seguida dar um movimento de baixa. Então, por isso que a gente considera ali como ponto de parada, né? Além disso, é o gatilho que reverteu a pernada, tá? Então, por isso que a gente tem um movimento aí de baixa sendo executado a partir aí do 88, né? A gente pode procurar isso em outros movimentos. Quer ver? Eu vou achar mais alguns para a gente observar. Novamente aqui para vocês observarem, olha aqui o 23 é um ponto de parada, né? Novamente, um gatilho que reverteu a pernada. Ele reverteu até aqui, né? Mas reverteu, né? Então o 25 parou, o 24, o 26 cai, ou seja, é um ponto de parada novamente. Vamos procurar mais. Existem vários dele no gráfico, né? E que a gente pode acompanhar. Por exemplo, aqui, ponto de parada, né? O 17 veio, testou, o 18 violinou, infelizmente muito, né? Mas, de querendo ou não, a probabilidade sempre foi de alta, através do gatilho, porque ele reverteu a pernada. É o primeiro gatilho, é o primeiro candle e tudo mais. Então, ponto de parada vai ser isso, né? E vai ter vezes que ele vai dar no 50% certinho e vai ter vezes que não. Vai ter vezes que o movimento ele vai ser um movimento onde ele vai parar em um ponto de parada abaixo ou acima dos 50%, né, dependendo da pernada, e vai fazer o movimento, e às vezes a pessoa fica um pouco confusa, né? De, poxa, o 50% não funcionou, ou às vezes o ponto de parada não funcionou. O que que foi, o que que aconteceu de errado neste movimento? E é isso que eu vou falar para vocês agora, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Olha só, o ponto de parada, ele novamente te falando, ele é um gatilho, ele é um ponto onde realmente o preço respeita, né? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, que já está na tela aqui, ó. O 18 era um ponto de parada? Sim. O 20 rompeu ele? Rompeu, né? Ou seja, ele fez uma negação, onde o 19 rompeu a máxima do 18 e o 20 novamente regrediu, né? Então, querendo ou não, a gente tem um movimento aqui, ó, de negação, né? Mas, coloque sua Fibonacci e você vai ver uma coisa muito interessante, os 50%. Então, em qual eu vou acreditar, né? Se eu tenho dois caminhos a seguir, qual que eu tenho que seguir, tá? Então, aí que tá uma chavezinha, né? Um detalhezinho muito importante sobre o preço, né? Por que que ele subiu? Por que que eu não poderia optar pela venda em vez da compra?
né? E o que que poderia me ajudar para me tirar desse tipo de operação, tá? O primeiro ponto, pessoal, é o seguinte. Igual eu já falei para vocês, o pullback ele pode acontecer em ambos eles, né? Tanto no ponto de parada como no 50%. E o aconselhável é que ambos estejam alinhados, ambos estejam com confluência, porque o 50%, ele por si só, ele é equivalente ao ponto de parada, né? Então quer dizer o quê, Juan? Quer dizer que eu vou usar o ponto de parada, pessoal, praticamente nestes momentos aqui, ó. 50% testado mais ponto de parada, ou seja, eu tenho tudo me alinhando para que o meu movimento seja perfeitamente para baixo, certo? E esse caso aqui não aconteceu, né? Aos 5 minutos, o Candle 20 ele caiu abaixo do ponto de parada e não deu certo, porém ele ficou acima dos 50%. Então, em questões de probabilidade, o 21 poderia subir, como poderia cair, certo? E novamente voltando a esse ponto aqui, pode ser que aconteça, tá? Que em um gráfico menor que o gráfico de 5 minutos, vocês vão perceber que às vezes vai ter um ponto de parada um pouco mais embaixo, né? Que no caso seria o último e tudo mais, que provavelmente deu o movimento de alta. Então, é uma confluência assim que é um detalhezinho, uma dicasinha que eu deixo para vocês aí, para vocês observarem talvez o gráfico de 3 minutos, o gráfico de 1 minuto, para vocês terem mais ou menos a noção disso aí, ok? Então, vamos procurar mais algumas coisas relacionadas a esse erro, né, de percurso. Olha essa fibra aqui, pessoal, olha só, vamos lá, vamos recolocar ela aqui, vamos colocar uma fibra aqui na máxima do 71 e na mínima do 68. Observem que o 73 ele testou basicamente no prego ou 50%, tá? E subiu, né? Ou seja, fez o que realmente tinha comprovado é o movimento. Ele foi lá no último gatilho? Não. Isso prova que o 50% ele também funciona. E a probabilidade se manteve a mesma, tá? Ele poderia fazer isso aqui, ó. Esse pavio vinha até aqui, ó. Sim, porque aí ficaria perfeito. Porque além de testar o ponto de parada, ele ainda ficaria acima dos 50, então probabilidade máxima de buscar o topo, entendeu? Tecnicamente é isso que a gente observa. Então, dando sequência aí, vamos procurar mais alguns padrões. Novamente um padrãozinho aqui, ó, muito comum, tá? Máxima, mínima, 50%. Observe que o 41 para onde? Abaixo de 50%. Para onde? Abaixo do 40, do 39. Só que nega. Tá? Então, entra-se em dois contextos? Sim, entra-se em dois contextos. Porque ele houve antes também uma negação, mas observem que além do ponto de parada do 39 que ele fechou abaixo dos 50%. Então, a partir do momento que talvez esse candle teste para cima, violinando aqui, ó, é venda, tá? E a partir do fechamento do 42, venda absoluta no 43. Porque não é à toa que esse candle veio e fez o teste somente aonde? Né? Porque era o movimento, né? Era mínimo onde estava determinando ali tudo, né? Porque o 41, ele negou o 38. E o 42 voltou para dentro dele. Então, não é à toa que ele testa só lá, né? Para depois vir para a mínima. Então, aí que tá. E agora eu vou falar um detalhe muito importante sobre o ponto de parada 50% e toda essa confusãozinha que às vezes a gente faz, beleza? Então, vamos lá. Bom, pessoal, é o seguinte, estou com uma tela branca aqui para mostrar para vocês. O que que a gente tem que observar? Pessoal, existem traders de todo mundo, todo o Brasil, né? Todos eles que operam, né? Essa questão do operacional, dos 50%, ponto de parada. A gente tem que sempre estar levando em consideração que todo mundo está olhando o gráfico, né? E cada um vai olhar o gráfico de uma maneira. Vão ter pessoas que vão fazer o quê? Que elas vão estar aqui que o preço vai só romper os 50%, elas já vão falar que a probabilidade é vir para o topo. Vai ter pessoas que tem um ponto de parada aqui e o preço vai vir aqui, ó, mais ou menos dessa maneira, né? Com o candle aqui que ele vai praticamente fechar, rompendo o ponto de parada. E tem gente que vai falar que já vai vir para o topo. Então, tem várias pessoas que vão falar várias coisas, porque existem vários contextos, várias formas de observar o gráfico, entendeu? E é da mesma maneira que estava na situação. Vamos supor que a gente tem um candle aqui, ó, com um paviozinho, né? Um candle vermelho, quando ele tiver com esse cruzadinho assim, ó, aquele vermelho, tá? Então vai vir um outro candle, né? Que ele vai fazer isso aqui, ó. Aqui é o ponto de parada e aqui é o pavio, né?
Observem que o movimento ele é de baixo, né? Obviamente, é um movimento que aqui até então ele é o último gatilho, fez o movimento de baixo e o próximo que subiu e a gente teve um movimento que parou abaixo do ponto de parada. Eu vou te falar que é venda, só que eu vou te falar que não é venda absoluta. Por quê? Porque ele está acima dos 50%. Ou seja, vai ter pessoas que vai falar para você que isso daqui é uma confluência dele ainda poder testar o topo. E vai ter pessoas que vão falar que provavelmente isso daqui é o movimento onde ele testa para o próximo cair. Então, quando existem duas confluências diferentes, onde existem pessoas que vão falar uma coisa e pessoas que vão falar outra, você necessariamente precisa de talvez mais um candle para ele te confirmar a sua informação. Porque vamos supor que se um vem mais um candle e fecha dessa maneira aqui, ó, rachadinho, provavelmente o próximo candle pode fazer isso aqui, ó, vermelhinho para quê? Testar o fundo de novo. Por quê? Porque se esse candle testou, certo? Mas ele ganhou 50% e esse candle testou para baixo, testou a máxima e não passou, quer dizer que esse aqui a probabilidade teoricamente seria de cair, certo? A rua, mas esse candle aqui não testou e esse aqui também deveria cair? Deveria, né? Mas ele caiu, ele ficou abaixo de 50%. Ou seja, ele confirmou. Aí, a partir do momento que esse aqui vem testar para cima, você vai vender. Vender provavelmente até a mínima. Então, aí que tá o detalhe, porque o único, olha a diferença, porque às vezes, vamos supor que eu queira só vender nesse candle aqui, ó. Ah, vendi nesse candle aqui, né? Mas ele vai e sobe. E eu falo assim, ah, mas por quê? Porque ele ficou abaixo do ponto aqui, por que que eu não poderia vender? E por que que ele subiu? Por causa disso, porque a probabilidade, infelizmente, ela não estava no candle que eu vendi. Ela provavelmente estaria no candle seguinte, né? Porque existe uma dupla personalidade aí, né, dos candles. Existe uma dupla probabilidade onde ele poderia ir para um dos dois lados. Ele poderia ir para um lado quanto para o outro. E cabe ao trader identificar isso aí com maestria, né? Porque aí ele não vai cair nas pegadinhas, certo? Por exemplo, vamos só testar nesse movimento aqui, ó. Esse 24 ficou acima dos pontos de parada aqui. Probabilidade desse candle subir. Ficou abaixo do ponto de parada e abaixo dos 50%. Venda nesse aqui, claríssima. Tá? Ok, vamos dar sequência aí no movimento. Vamos observar algum outro ponto aí. O movimento aqui, ó, 12, 17. Ficou acima? Ficou. Mas observe, várias negações, né? Várias negações. Negou aqui também, enfim. Então, o que que esse candle fez? Violinou lá embaixo, tirou a probabilidade dos vendedores que provavelmente venderiam por causa da negação, voltou para dentro, né? Quase que testa mínima, né? Recua, bate sua compra, alvo aqui, ó, certo? Porque a probabilidade, ela é ambas as duas, né? Então, normalmente, quando as probabilidades são de ambos os lados, é muito comum a gente ver candles violinando, entendeu? Aqui, por exemplo, tá vendo como que ainda não violinou? Por quê? Porque a gente não tinha probabilidade, às vezes, pro lado comprador. Por isso que, às vezes, não necessariamente ele violina, né? Vamos ver mais algum outro exemplo? Por exemplo, esse movimento aqui, ó. Vamos lá. Coloquei mais ou menos a FIBO, coloquei o ponto de parada, né? Então, esse candle, o que que ele fez? Ele provavelmente confirmou. Pregação? Confirmou. Mas olha esse candle aqui. Esse candle tinha que ter descido. Vocês não concordam comigo? Porque ele também negou, né? Esse candle aqui pra mim tinha que ter descido também. Esse aqui acabou subindo. Mas subiu até onde? Não ganhou máximo. Certo? Então, esse caiu. Certo? Esse caiu. Caiu até onde? Violinou todo mundo e retornou. Pra onde? 50%. Então, isso aqui você vê num gráfico menor que é um pullback, claríssimo. Gerando automaticamente uma probabilidade no 8 de queda. Entenderam? Então, tá aí o porquê. Inclusive, o 7 rompe o 6. Gerando mais confluência ainda de que esse movimento seria para baixo. Entenderam? Vamos buscar mais confluência aí. Olha só esse movimento aqui, ó. Do 15, 14, 15, 16, tá? Observe. Olha o movimento. 14 rompe o 13, o 15 rompe o 14, né? E o que que o 16 faz?
nega, certo? Uma negação de rompimento, claramente aí a gente até viu que o 16 tenta testar a máxima, né, e não consegue. Por quê? Porque se você perceber no gráfico menor, esse aqui, ó, ele testou para baixo, testou aqui o rompimento, testou a negação, né, que esse candle fez aqui também, que é o quê? Um gatilho, é um ponto de parada, né? Não deixa de ser um ponto de parada. E esse candle aqui, ó, é um candle que obrigatoriamente deveria subir, né? Ou, no mínimo, fechar aqui em cima. Ele não fez. Então, esse aqui caiu. Caiu, né? E fez o que eu comentei agora há pouco ali no exemplo anterior que eu falei. Então, pessoal, basicamente, dando uma resumida geral, observem sempre os 50% e os pontos de parada, porque ambos são importantes, tá? Mas ambos têm que andar correlacionados, tá? Com confluências mútuas. Porque se ambos estão descorrelacionados, né? Apontam um para um lado e o outro para outro lado, vocês vão ter uma disparidade aí. Então, não é legal. Tá? Ambos têm que estar andando juntinho, de mão dada, para quê? Para quando você for fazer a sua operação ela tenha, tipo assim, um grau de pelo menos pagar uma parcial grande, né? E provavelmente de andar realmente grande, né? Uma probabilidade realmente ao seu favor, tá? Operações contra, operações que não são ao seu favor, são péssimas, tá? São operações que não valem a pena serem operadas, porque sabe por quê? Porque vai ter aquele dia que vai dar certo e vai ter aquele dia que vai dar errado. E o que, que vai acontecer se vocês operam desse jeito? Vai ser aquele operacional que normalmente você vai perder. E normalmente vai perder assim na mesma taxa, mais ou menos, do que você vai ganhar, né? Não tem aquela assertividade, né? Então, busquem isso no operacional de vocês, tá? Esse tipo de confluência, tá? Ambos estejam andando juntinhos, né? Trabalhem essa probabilidade, façam seus desenhos, seus rabiscos no gráficos para que isso aí, no final das contas, fique fácil para vocês, ok? Então, um abraço a todos aí, não se esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Tamo junto, um abraço, até a próxima, valeu!